A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em João. Eu vou ler do capítulo 25 para frente. Aliás, é João 14, do versículo 25 para frente. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui o Senhor Jesus, ele fala da vinda, do Espírito Santo. Aqui continuando no 28, ele fala: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Vamos-nos daqui. Então aqui, Jesus Cristo mostra que o Espírito Santo, como nosso Consolador, alguém que nos auxilia, que nos ajuda, ele faz a gente se lembrar, traz à nossa memória o que o Senhor já nos ensinou, e ele é o nosso professor, é o nosso guia, nos conduz, e ele fala dessa paz que é diferente da paz do mundo, A paz que o Senhor nos dá, ela não tem nada a ver com a paz que o mundo oferece. E é isso que o cristão, ele deve sempre buscar, é ter o Espírito Santo como seu professor, como seu guia, como seu condutor, como alguém que está ali sempre auxiliando, E hoje em dia a gente vê que tem muita gente brincando com as coisas de Deus, E coisas sérias, coisas que as pessoas não entendem, Então, aqui, Jesus nos dá a garantia que esse Espírito nos consola, que nos auxilia, traz à nossa memória aquilo que a gente já aprendeu com o Senhor, aquilo que o Senhor já nos falou através da palavra dele. Para isso nós temos que estudar, porque para o Espírito Santo de Deus nos lembrar, nós temos que ter estudado, Então, e fala dessa paz que o Senhor também nos dá, Então ele fala também aqui que se a gente amar ele, a gente vai ficar feliz com o que a gente escuta dele, E ele fala que vai voltar para o Pai. Eu disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então tudo que o Senhor fez por nós está escrito aqui. Tudo que diz respeito à nossa vida, à nossa salvação, o Senhor Jesus já nos avisou, já está aqui. Então, cabe a nós não termos preguiça de examinar as Escrituras com esse professor que é o Espírito Santo de Deus para nos esclarecer. E aí a gente viver o que o Senhor Jesus nos prometeu e colocou aqui na palavra dele, que é como se fosse o nosso testamento, Tá tudo escrito aqui, os nossos direitos, nossos deveres, tá tudo aqui na palavra do Senhor, E aí ele fala que não falará mais porque se aproxima ali o príncipe deste mundo, Que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E Jesus fala que o mundo
mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, né? Então, e nós devemos fazer como Jesus nos mandou, né? Porque Ele obedece o Pai, a gente também tem que obedecer, né? Então, é isso, meus irmãos, a gente tem que estudar e buscar ter essa amizade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo. E o Senhor Jesus ali, usando o Espírito Santo de Deus, que Ele disse que esse Espírito Santo viria no nome dEle, vai nos auxiliar, vai nos consolar, vai trazer a nossa memória, vai nos conduzir, né? E como um amigo fiel mesmo, né? E vamos ter também a paz que só o Senhor pode nos dar, uma paz eterna, duradoura, né? Não é uma paz momentânea e não é uma paz que depende das circunstâncias, mas independente do que aconteça, essa paz do Senhor nós temos em nós. Nós temos então que buscar ter os frutos do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa prosperar no caminho chamado Jesus. Amém? Então, que eu e você, a gente possa refletir na pessoa do Espírito Santo de Deus, no comportamento dele, e que a gente possa querer estar sempre com ele, né? Buscar sempre a presença dele na nossa vida. Ter ele como nosso professor, porque ele esclarece para nós o que nós precisamos saber. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entre aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário. A intenção desse canal, as mensagens são mensagens rápidas, é só para trazer reflexão, com respaldo aqui na Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que importa. Não é o que a gente acha ou o que a gente deixa de achar. A gente pode até colocar aqui algum argumento humano, mas tem que ter respaldo bíblico, né? A nossa opinião sem o respaldo bíblico não vai adiantar de nada. E quando a gente olha para esse mundo, a gente fica sem esperança. Se você for olhar para o planeta, as pessoas que estudam, os pesquisadores, os especialistas, eles falam que... Eu vi outro dia uma pessoa que estuda isso falando que no ano 2100 o nosso planeta, conforme os olhos humanos, se o planeta for até lá, se Jesus não voltar antes, o planeta vai estar inabitado, vai estar sem condições de vida. Falando de todos os lugares, que até lá no deserto do Saara já está tendo, né, água e, enfim, em época que... Coisa que ninguém ouvia falar de ter água lá no deserto do Saara. Como em qualquer um outro lugar que chove e fica as poças de água. E hoje em dia a gente vê isso, né? Então, assim, se a gente olhar para essa situação e a gente não tiver fé em Deus, a gente fica desorientado. Se a gente olhar, assistir um jornal, ficar vendo as coisas que acontecem nesse mundo, que independente da gente estar assistindo ou não, elas estão acontecendo. A gente também fica sem esperança, porque a gente vê tanta maldade no ser humano. Tem muita gente boa na Terra ainda, mas tem muita gente ruim também, que tem capacidade de fazer mal para o outro e não sentir culpa, de matar, de machucar, de roubar e dormir, comer normal, se alimentar, sem nenhuma crise de consciência, sem nenhuma culpa, né? E chamar ainda de trabalho, né? O mal que ele faz. Então, existe todo tipo de maldade nessa terra. Então, se a gente ficar olhando para essas coisas, a gente perde a esperança na vida, no ser humano. A gente vira aí pessoas sem alma, né? Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem esperança. Que a gente crê que tem um Deus forte e poderoso no céu que olha por nós. A gente sabe que Deus não tem responsabilidade nas maldades do homem. A gente sabe que tem um advogado chamado Jesus Cristo. Sabe que tem o Espírito Santo de Deus na terra, um consolador. E então isso nos traz esperança.
Se a gente olhar para as coisas desse mundo, a gente não tem mais esperança. Mas quando a gente olha para Deus, nós temos esperança. E o mais triste é que tem pessoas que querem tirar essa esperança das pessoas, fazendo brincadeiras com as coisas de Deus. A gente vê até entre os irmãos uma divisão, irmãos se colocando em debate para ridicularizar outro irmão, coisas que deveriam ser resolvidas entre nós, porque a própria palavra de Deus fala que uma casa dividida não pode prosperar, uma cidade dividida vai perecer. Então, Deus não quer isso, que a gente seja pessoas que estão divididas, né? Então a gente tem que pedir para Deus nos dar sabedoria e sermos mais unidos, né? Então, e respeitar o Espírito Santo de Deus. Não servir, não dar lugar ao inimigo, para o inimigo fazer brincadeiras sem graça, né, com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Até porque quem fizer vai prestar contas a Deus. A gente não deve ser pessoas que dão lugar a isso, pessoas que promovem escândalo, baixaria. Mas aqueles que estão fazendo brincadeira com coisa séria, essas pessoas vão pagar um alto preço, porque estão mexendo com algo sagrado, né? Então que eu, meu irmão, você, minha irmã, que nós que conhecemos a palavra de Deus, venhamos fazer a diferença nessa terra. Nós não estamos para espalhar, nós estamos para juntar. Jesus diz que aquele que com ele não junta, espalha, né? Então nós estamos para juntar as pessoas, não para espalhar. Nós estamos para unir, não para dividir. Nós estamos para somar, né? Então que a gente pense mais nisso, né? E não vamos entrar em contendas, em conversas que não vai levar a nada. Vamos nos lembrar de Salmos 1, que fala que nós devemos ficar fora da roda dos escarnecedores. E a roda do escarnecedor, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar nas redes sociais, ela pode estar em qualquer lugar, né? Aonde tem deboche, tem gozação, tem brincadeira sem graça, tem falta de respeito, Deus não gosta disso. E quem serve a Ele tem que buscar fazer o que Ele gosta, né? O que Ele aprecia. Amém? Então que eu e você, a gente tenha juízo, né? Não seja tolo, não faça parte de coisas que ofendem a santidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você aprecia esse canal, entre aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal chegue para outras pessoas no nome de Jesus Cristo. Amém.